Fala pessoal, esse é o exercício resolvido número 4, que diz o seguinte: A, B e C são três pontos não colineares, ou seja, não está na mesma linha, não está na mesma reta. X e Y são dois pontos tais que 3ax é igual a 5xb. E YA é igual a 1/3 de AC. Ele diz, faça uma figura correta e escreva o vetor XY em função de CA e CB. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar corretamente aí esses pontos, para após isso conseguir escrever o vetor xy em função do vetor CA e o vetor CB. Bom, aí entra aquele caso lá, ó, de como escrever corretamente as equações vetoriais. Então a gente tem duas equações vetoriais para serem escritas. Se a gente já perceber, ó, o ponto x, que é o ponto comum dessa equação, ele está aí entre os pontos A e B, ou seja, é colinear com ponto A e B. O ponto Y, ele é comum aqui entre o ponto A e o ponto C, ou seja, o ponto Y, ele é colinear entre A e C. Então a gente precisa desenhar esses pontos aí. Então vamos começar pela primeira relação aqui que a gente tem, ó. Ou seja, relembrando lá, a gente, para desenhar corretamente, a gente vai ter que 3ax é igual a 5xb. Bom, então, permanecendo lá na regra que eu ensinei no exercício 2, vamos deixar o ponto em comum no mesmo, começando o vetor. Então, a gente troca o x aqui, que é o ponto em comum entre os dois vetores. Para colocar o x aqui, temos que escrever o vetor oposto. Então, a gente põe o sinal de menos 3xa. Isso tem que ser igual a 5xb. Então, para desenhar essa relação aqui, vou fazer o desenho aqui e escrevo as relações aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o ponto em comum. Quem é o ponto em comum? É o ponto x. Aí a gente vai ter lá, lembrando da regra, para chegar no ponto B, são 3 divisões até chegar ao ponto B. Então eu vou contar lá. 1, 2, 3 divisões. E aí chegou no ponto B. Para chegar no ponto A, são 5 divisões. Só que como é oposto, são 5 divisões para o outro lado. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões e chega no ponto A. Ou seja, aí está o segmento AB, sendo o ponto X um ponto entre o segmento AB. Escrevemos a primeira condição. A segunda condição aí, a gente tem que YA é igual a 1/3, ou já reescrevendo da forma que a gente quer aqui, passa o 3 para cá, é igual a 1AC, tá? Reescrevendo aqui, já passei o 3 para cá para facilitar. Agora, o que a gente tem? Quem é o ponto em comum? O ponto em comum é o A. Então, eu vou deixar esse vetor começando com o ponto A. Então, vou escrever o oposto. Então, vai ficar menos 3AY é igual a 1AC. Bom, só que o ponto A já existe no nosso desenho. A gente tem que fazer tudo na mesma figura. Então, a gente vai ter lá, a partir do ponto A, eu sei que eu vou ter o quê? Eu vou andar 3 unidades lá até chegar no ponto C. Então, eu vou lá escolher um lado. Então, eu vou vir aqui e vou fazer fazer maior aqui para ficar melhor. 1, 2, 3 unidades e cheguei no ponto C, tá?
Escolhi aí um lado. E aí depois eu vou ter o quê? Eu vou ter uma unidade para chegar no ponto Y. Só que eu tenho que é oposto. Então o ponto Y tem que estar para trás. Então eu venho aqui, ó, e desenho para trás uma unidade para chegar no ponto Y. Para não ficar aqui poluído, vou colocar o ponto A desse lado. Ou seja, essa é a representação da figura que eu quero. Agora, o que eu tenho? Eu tenho aí que faz a figura correta, tá aí os pontos demarcados corretamente com as suas divisões. Ele quer que eu escreva o vetor x, y. Bom, vamos colocar o vetor xy. O que é o vetor xy? Sai de x e vai até o y. Esse é o vetor que eu quero escrever, o vetor xy. Em função de que vetores? Em função do vetor CA. Quem é o vetor CA? Sai de C e vai até A. Esse é o vetor CA. E em função do vetor CB. Ou seja, sai de C e vai até B. Bom, então como eu quero escrever o vetor xy, vou começar lá com ele. Ó. Quem é o vetor xy? Bom, eu quero sair do ponto X e quero chegar até o ponto Y. Então eu posso fazer que caminho? Eu posso aqui, o mais fácil, mais prático, eu posso sair do X e até o ponto A. Então eu posso sair do X, vou ir até o ponto A. Quando eu chegar no ponto A, eu vou sair do ponto A e vou ir até o Y. Então eu vou sair de A e vou até y, ou seja, mais o vetor AY. Mas eu não quero escrever xy em função de xa e AY. Eu quero escrever em função de CA e CB. Então eu vou ter que reescrever esses vetores. Então eu vou ter lá, quem vai ser o vetor xy? Vamos reescrever aí. Quem que a gente vai reescrever? Vamos reescrever o vetor xa. Quem é o vetor xa? Esse vetor xa é paralelo ao vetor BA. Bom, então ele é paralelo, ele tem uma fração dele, ou seja, uma parte. E aí que é importante as divisões corretas. Então agora a gente tem que trabalhar com o conceito de frações. Quantas divisões a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 partes no total entre o ponto A e o ponto B. O x até chegar ao A é 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então eu posso dizer que é 5 partes de 8 no total do vetor que sai de B e vai até A. Ou seja, do vetor BA. Ou seja, o vetor BA e o vetor XA são vetores paralelos no mesmo sentido. Reescrevemos o vetor XA em função de BA. Bom, e o vetor AY? O vetor AY também pode ser escrito. Como? Quem é o vetor AY? O vetor AY sai de A e vai até Y. Se a gente perceber, ele está na mesma direção que o vetor que sai de C e vai até A, certo? São vetores paralelos. E como a gente tem as divisões aqui, ó, entre C e A são 3 divisões. E entre A e Y é apenas uma. Então, como eles são paralelos, é como se eu pegasse o vetor AY e colocasse aqui. Ou seja, o vetor AY, ele é uma parte de 3 do vetor que vai de C até A. Opa, o vetor CA é o vetor que eu quero que xy esteja em função. Então ele já fica aí. Só que o vetor BA não é. Eu quero o vetor CB. Então eu vou ter que reescrever esse vetor BA também. Então eu vou ter que x e y é igual. Aí copia 5/8, que é o escalar, então mantém, vezes. Quem é o vetor que sai de B e vai até A? O vetor que sai de B
e vai até A, pode ser reescrito como? Posso falar que é o vetor que sai de B e vai até C, ou seja, abre um parênteses aqui, é o vetor que sai de B, tá ruim, então vou trocar aqui, é o vetor que sai de B e vai até C, mais o vetor que sai de C e vai até A, mais o vetor que sai de C e vai até A, fecha. Mais o vetor que eu já tinha lá, 1/3 do vetor CA. Bom, agora olhando aí, a gente quer CA e CB, só que a gente tem BC, CA e CA. O único que precisa mudar é BC, porque eu quero o vetor CB. Então eu escrevo o oposto. Então como que ficaria? Ficaria que o vetor XY tem que ser igual. Aqui, distribuindo já, para facilitar a conta depois, esse eu vou inverter, então vai ficar menos, que é o oposto, os 5/8 inverte o vetor, que é o vetor que eu quero, CB. Aí, esse 5/8 também multiplica esse vetor, então é mais 5/8 de CA. E mais o vetor que estava aqui fora, que é 1/3 de CA. Bom, agora que eu tenho aí tudo em função dos vetores que eu quero, CB e CA, basta juntar os vetores em comum. Então eu posso dizer que XY vai ser igual. Juntando o vetor CA, basta eu fazer a conta. Tiro o MMC entre 3 e 8, vai ser aí 24, tá? 24 dividido por 8 vai dar 3, vezes 5 vai dar 15, 24 dividido por 3 vai dar 8, vezes 1 vai dar aí mais 8, aí isso do vetor CA, e menos 5/8 do vetor CB. Fazendo a conta aí, eu vou ter que XY é igual a 15 mais 8, 23 sobre 24 de CA, menos os 5/8 de CB. Ou seja, escrevi o vetor XY em função de CA e de CB, tá? Mais uma combinação linear que podemos aí escrever, ou seja, XY em função de outros vetores. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e até o próximo vídeo.